Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN e nós vamos ver tudo sobre o jogo que acabou de acontecer de Corinthians contra Racing e é claro, o que todo mundo quer saber, o que será do futuro de Ramon Dias? Este é o último jogo, a torcida o quer fora, fique até o final e descubra tudo. Agora sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo. De virada, construída ainda no primeiro tempo por 2-1. A gente vai debater aqui o que aconteceu com o Corinthians. Começou o jogo muito bem. Sim, coisas parecidas do primeiro jogo para esse segundo jogo também, principalmente na queda de rendimento do Corinthians. Claro, características diferentes de jogo. O Corinthians precisava do gol no segundo tempo, mas também uma queda de rendimento preocupante. E sobra para o Corinthians agora apenas a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, já que sem poder ir até a final da Sul-Americana, está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, numa possível Recopa. Tristeza para os corintianos, mas alegria para o torcedor do Racing, porque o Racing, depois de muito tempo, mais de 3 décadas, chega a uma decisão sul-americana. Era o jogo da vida, um peso enorme, uma grande importância, e por isso o torcedor lotou El Cilindro e fez essa festa maravilhosa. Parabéns às torcidas aí essa semana do River, do Racing hoje, torcida também do Lanús. Foi bem pra caramba, num estádio menor também. Fizeram festas lindas, torcida do Peñarol, e realmente são vitoriosas. Independentemente se o time classificou ou não, essas torcidas são muito vitoriosas. André Kfouri, boa noite pra você. Parecia que ia dar pro Timão, mas não conseguiu. O Racing tá na decisão. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos que acompanham a linha de passe. O Corinthians começou o jogo muito bem, uma postura agressiva, foi dono das ações, as principais, ali na primeira parte do jogo, os primeiros 15, 20 minutos. No lance do gol aconteceu quase que uma repetição do que a gente viu em Itaquera no primeiro gol do Corinthians também, que é o Memphis Depay se virando no meio de vários marcadores para encontrar um passe para o Yuri Alberto. E o goleiro do Racing ajudou muito, né, a tarefa do atacante do Corinthians, porque o Yuri Alberto estava praticamente sem ângulo. E o Corinthians se colocou numa posição com o seu mérito por causa daquilo que fez de bom no início do jogo, muito privilegiada em relação à classificação. Pouco depois disso, o Garro perdeu o gol em outra bola enfiada pelo Depay, que é um jogador que, quando está em campo e com gás, com tempo para pensar, ele faz diferença mesmo. Assim no primeiro jogo também. Também. E o Garro, que é um jogador do qual a torcida do Corinthians está acostumado a ver coisas boas e boas decisões, passes decisivos, gols. Sim. Teve o segundo gol aos seus pés e não conseguiu finalizar da maneira que ele queria, e o goleiro do Racing defendeu. À medida que o tempo foi passando, o Racing, depois de um momento em que claramente sentiu nervosismo por causa do gol, teve o lance do pênalti, é indiscutível, e o Corinthians fraquejou logo depois do empate. E aí, numa jogada em que eu entendo que todo o time do Corinthians falhou, não só o sistema defensivo, uma jogada muito rápida, o Quinteiro saiu na cara de novo e fez o segundo gol do Racing. A partir daí foi um jogo em que o Corinthians teria que ser muito melhor na adversidade do que vem sendo. Não é característica do time do Corinthians lidar bem com essas situações. O treinador de novo não ajudou. Demorou para tirar o Charles do jogo. Depois, a cada substituição, reestruturou o desenho do time do Corinthians. Não é uma equipe formada assim para passar por tantas modificações dentro do mesmo jogo e conseguir sustentar a competitividade, conseguir sustentar a criatividade e movimentos ofensivos. O Corinthians não teve essa capacidade. E durante um segundo tempo em que o Racing se posicionou para punir os erros do Corinthians, esses erros aconteceram. Mas o Racing não precisou, né? Porque o resultado já era dele, e essa festa que a gente está vendo é merecida, porque é a festa do melhor time. O Racing não é um baita time de futebol, o Racing não é uma equipe que brilha, que joga com requintes táticos ou técnicos, mas do ponto de vista da organização e da necessidade de competir, foi melhor que o Corinthians nas duas partidas. Já se a gente pensar nos 180 minutos, né, o Corinthians esteve à frente do placar em Itaquera. O Corinthians esteve à frente do placar de novo. Aliás, teve 2 vezes à frente do placar em Itaquera.
uma terceira vez hoje e foi punido pela incompetência. A gente pode falar se foi o treinador, o André já levantou a questão, se foi problema realmente das suas individualidades, mas não dá para você, numa decisão de 180 minutos, ficar 3 vezes à frente do placar e ceder espaço, ceder oportunidades para o adversário, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que, assim, primeiro que o que mais me surpreendeu no roteiro todo desses 180 minutos foram os 20, 25 minutos iniciais hoje, né? E não porque eu não acho que o Corinthians seja capaz de fazer o que fez nos 20, 25 minutos iniciais. É que, assim, se eu olhasse para os dois jogos, eu diria, o momento mais improvável para o Corinthians fazer aquilo seria o começo do jogo contra o Racing na Argentina. Porque, cara, em geral, esses jogos com esses ambientes, eles, assim, muitas vezes os times da casa, eles são levados pelo ambiente. A gente viu o que fez o River, né? Não conseguiu fazer o gol, mas teve seu melhor momento naquele começo de jogo embalado pela torcida, o próprio Peñarol contra o Botafogo. Então, assim, para mim era o momento mais improvável, era o Corinthians começar o jogo de hoje como começou. E começou muito bem. Uhum. A gente está vendo aí os lances do Corinthians. Aí já é a chance do Garro, que poderia talvez ter, não vou dizer matado o confronto, mas ia deixar o Racing numa situação muito complicada, até mesmo do ponto de vista anímico, né? De acreditar em buscar os 2 gols ou fazer 3 para tentar virar. Então, era só tocar no Yuri Alberto. Exato. O Corinthians começa muito bem. O Depay, né, dá 2 ou 3 passes para gol ali, perfeitos já no primeiro tempo. Um deles acaba não chegando no Yuri, o outro, o Yuri, consegue finalizar com maestria, né? Uma baita finalização, ele foi muito bem no lance, e depois o gol que o Garro perdeu. Na hora que sai esse pênalti, vamos falar a verdade, ok, o Racing já tinha mais a bola, já estava ficando mais no campo de ataque, mas não tinha criado absolutamente nada, né? Não mesmo. O Hugo tinha pego uma bola ali chutada de fora da área. E aí, depois do gol, né, o Racing bota uma pressão, aí vem de novo a questão da empolgação, do clima e tudo mais. O Racing faz 2-1 e optou o time da casa por se defender no segundo tempo. Porque a verdade é que o Corinthians teve, no segundo tempo, 70% de posse de bola. Não conseguiu finalizar uma vez sequer no gol. Aí acho que tem muito a ver com o que o André falou também, né? Não é um time que está preparado, que está pronto para fazer mudanças, para tentar alternativas ali. Acho que, olhando para as substituições, não tem nenhuma substituição absurda, né, do ponto de vista do que você tenta. Quer dizer, ele colocou o time mais para frente, com mais capacidade criativa, com mais capacidade de atacar, mas não conseguiu atacar de fato, não conseguiu criar sequer uma chance de grande perigo no segundo tempo, e aí ficou difícil. Mas eu tô com o André, assim, passou para mim o melhor time, até tendo feito vários jogos do Racing na Sul-Americana, me parecia desde o início do confronto que o Racing era o favorito, acabou passando para mim o favorito, não que o Corinthians não tenha tido possibilidade, mas eu acho que o Racing hoje é mais forte. Já já a gente vai acionar o Mário Marro, o Vitor Birner também lá no Ercilindro, tem o Ramon Dias, a gente vai ouvir o treinador do Corinthians também. E queria te ouvir também, Pedro, porque o André já levantou a bola aqui, ó. Uma derrota, uma eliminação que passa ali pelo Ramon. Quero te ouvir sobre isso. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, William. Um abração a você, André, Jean, que há pouco o Marra, que estava na transmissão, e o Birner, que estava com a gente durante a programação aqui também com a gente, a Fã do Esporte. É inevitável, né? E o Ramon vai ter que responder porque ele topou colar na testa dele muita coisa que ele falou na última coletiva. Não sei se num desespero, numa de, sabe, tentar animar com palavras, mas ele vai precisar responder. Perdeu pro Racing, né? Pelo que prometeu. E não foi a primeira vez, não embora ele tenha falado. Não foi a primeira vez. Tinha sido a primeira vez. Foi um lapso. Agora, vai doer mais ao torcedor corintiano, porque, apesar do que o Jean falou, eu estou de acordo, a gente acompanhava, por exemplo, a última fase, as quartas de final, o Racing teve atuação, para mim, até muito superior. E não digo nem pela goleada do segundo jogo. Até mesmo quando jogou fora de casa contra o Atlético e perdeu, teve atuação superior. Viu um Racing com dinâmicas ofensivas mais estabelecidas e melhores do que no primeiro jogo contra o Corinthians, do que hoje. Então, vai doer mais porque esse Racing não foi um grande time hoje. Esse Racing não foi um grande time hoje. O jogo se apresentou de uma forma que talvez nem os corintianos mais entusiasmados imaginassem. O Corinthians teve a bola do jogo para fazer o segundo gol. E não é que foi
azar, fatalidade. Foi uma decisão que o Garro, sempre muito inteligente, o Yuri, ele passa de uma maneira assim, uma visão clara, uma visão aberta, não tinha jogador na frente, era o Yuri o gol e o Garro escolhe finalizar. Tem uma boa atuação do Memphis, tem uma boa atuação do Yuri, tem uma boa combinação, tem um controle de jogo, que eu acho que era mais difícil. Eu, por exemplo, e a gente no debate ao longo de todo dia, não se falou muito do Corinthians controlando o jogo. O Corinthians controlava o jogo até o primeiro gol do Racing. O Racing, você tira a virada e é num espaço muito curto, tem a questão do cruzamento, que chega ali pela esquerda, chega muito mais na base do abafa do tem que chegar do que uma criação, e uma reposição de lateral rápida. A bola estava por ali, o Gandula sabe. Nada além disso. Então, nada além disso. E o controle que o Corinthians teve até tomar o gol de empate vai doer mais. Porque talvez se imaginasse o cenário de pênalti, Racing melhor, não resistir à pressão do cilindro, um time superior até aqui, um Corinthians que vem cambaleando desde janeiro. Se imaginou tudo isso, mas talvez não se imaginasse tanto controle até tomar um empate. Então vai doer. Foi muito controle, foi chance, podia ter matado um segundo inteiro de um Racing que não queria jogar, aí você para e traz para isso. E o Corinthians não sabia jogar. O Racing não queria jogar e o Corinthians não sabia jogar. Então foi muito campo dado, foi muita oportunidade dada, foram muitos cenários que se abriram para chegar agora no final e falar, o Corinthians não conseguiu. Não é que o Racing teve um primor de pressão, de sustentação, de segurança. Não, o Corinthians não conseguiu. O jogo se abriu ao Corinthians. E talvez isso vai doer mais. Escutar o Ramon, que falou demais, lamber as feridas. Porque se a gente já está falando aqui há 2 meses ou pouco mais que isso, que o que interessa é o brasileiro, imagina agora. Agora mais... É isso aí, galera. Dessa vez não deu para o Corinthians. O Corinthians acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana. E como vocês viram nas notícias, né, não foi nada fácil para o Corinthians, apesar do Corinthians ter conseguido até empenhar bem no jogo, ele conseguiu desenvolver bastante jogadas, fazer muita coisa dentro de campo, porém, como sempre tem acontecido, o Corinthians tem pecado demais nas finalizações, mesmo com a dupla Yuri e Memphis no ataque. Claro que nós sabemos também que houve uma dificuldade ali do Ramon Dias mais uma vez na mexida. E eu gostaria de saber a sua opinião, porque para quem está em casa assistindo o jogo agora, com certeza deve ter ficado angustiado de ver a situação do Corinthians no primeiro tempo, com alguns jogadores como o Charles, que já estava cansado, já não mostrava mais um futebol de tanto empenho já no início, no final ali do primeiro tempo, e nós vemos o Coronado no banco de reserva sem entrar. Como foi dito no jogo, agora que acabou de ser finalizado na ESPN, o técnico Ramon Dias, ele teve 13 minutos vendo o Charles e outros jogadores já cansados da correria e da grande pressão que estava no primeiro tempo, mas preferiu não mexer. Foram 13 minutos que poderiam ter feito muita diferença, principalmente no ritmo que estava o primeiro jogo, o primeiro tempo. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Para você, como foi o jogo? Não vamos colocar que tenha um mais ou menos culpado, porém, na sua opinião, o que poderia ter sido feito? Tanto como técnico Ramon Dias, o que o Ramon Dias poderia ter feito para ter mudado essa situação do Corinthians, e tanto também dentro de campo, situações ali dentro, muitos lances perdidos, muitos passes errados e, é claro, finalizações que acabaram não convertendo em gols. Deixe nos comentários a sua opinião e você já sabe, todas as notícias do Timão você encontra aqui no canal. Então, é claro que você deve se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias, deixar o seu like, pois me apoia demais e me ajuda a saber que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui. E é claro, clique também no sininho e ative as notificações para que você seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!